Continuando a nossa aula de movimento retilíneo uniformemente variado, agora eu quero mostrar para vocês a função horária do espaço, que também é bem simples. Como sempre, na física, basta eu anotar as informações e depois substituir. Mas primeiro eu preciso saber identificar se eu estou no movimento retilíneo uniforme ou se eu estou no variado. E também preciso saber identificar o que a questão está me pedindo para que eu possa fazer. Coloquei aqui para vocês, sabendo-se que a aceleração no movimento retilíneo uniforme ela permanece constante, podemos calcular a variação do espaço de um móvel no decorrer do tempo. E nós vamos calcular da seguinte maneira: S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A única fórmula que tem t ao quadrado sobre 2 é a função horária do espaço no movimento variado. Então, isso também já é mais uma dica na hora de fazer as questões. Se você viu t ao quadrado, você já tem que saber que você está no movimento variado. O termo independente, ele representa a posição inicial, o V0, ele representa a velocidade inicial, o T, ele representa tempo e o meu A representa a minha aceleração. E o meu S, ele representa a minha posição final, ou o meu espaço final. Então, primeira coisa, já sei que estou no movimento variado sempre que falar que o móvel vai trocar de velocidade e se ele me der também a aceleração. Me deu essas informações, eu já sei que estou no movimento variado. Perguntou sobre o espaço percorrido do móvel. Eu posso usar tanto essa fórmula como a próxima que eu vou mostrar depois para vocês, mas tudo depende do que eu tenho no enunciado. Na física é assim: primeiro identifico o que eu tenho e também identifico em qual movimento eu estou. Depois é só substituir e vira tudo matemática. Bem, já identificando os meus termos, vou mostrar isso num exemplo para poder ficar mais claro para vocês. Suponhamos que um automóvel com velocidade escalar de 10 metros por segundo, só que ele me disse aqui que essa velocidade escalar, ela representa a minha velocidade inicial. Então, eu vou separar a primeira informação que eu tenho. Velocidade inicial, 10 metros por segundo. Acelere a 1 metro por segundo ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês que acelerar significa que a aceleração ela vai estar com um valor positivo, tá? Porque se falar que vai desacelerar, você tem que colocar aqui um menos na frente, constantemente. Constantemente, porque o valor da aceleração ela é constante. A distância percorrida nos 6 primeiros segundos, ou seja, ele quer saber qual vai ser o espaço, ou seja, a posição que ele vai estar, depois de quanto tempo? Depois de 6 segundos. Outra coisa que é importante, perguntou pelo espaço, ou aceleração, ou velocidade inicial. E você está vendo que a questão está trabalhando com tempo, então eu já sei que eu estou no movimento variado. E outra coisa, eu sei que eu tenho que usar a minha função do espaço, tá? Isso é muito importante porque é o que vai diferenciar da equação Sturrichelli, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá. Como ele quer o espaço percorrido, aí eu vou olhar aqui, ó. Ele me deu velocidade inicial, ele me deu aceleração, ele quer espaço e ele me deu tempo. Então, eu tenho que utilizar a minha função. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado, tudo sobre 2. Ah, professora, mas eu não conheço a posição inicial. Aqui você pode dizer que partiu de zero, tá? Ou, para ficar mais fácil para vocês, vou jogar esse S0 para o lado de cá, porque vai ficar assim, ó. S menos S0 é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Isso aqui lembra vocês alguma coisa? Lembra que eu sempre falo para vocês? Sempre que você tem o final, menos o inicial, isso aqui representa variação. E como esse aqui é de S, que representa espaço,
é a variação do espaço. É igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Pronto. O espaço percorrido nada mais é do que a variação. Então, agora basta eu fazer o quê? Substituir. Substituindo vai ficar assim, ó. O espaço percorrido é igual, velocidade inicial vale 10. O tempo vale 6, mais a aceleração vale 1, vezes o tempo ao quadrado, e tudo isso sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. 10 vezes 6, 60, mais 6 ao quadrado, 36, vezes 1, 36. 36 sobre 2, isso aqui vai dar 18. 18 mais 60, 78. 78 metros. Viu como é tranquilo? Depois que você sabe separar os termos e você conhece a fórmula, basta substituir e o caminho nada mais é do que a matemática. É uma expressão algébrica, então é só você resolver. Um segundo exemplo aqui para eu trabalhar mais alguns detalhes com vocês. É dado um movimento cuja função horária é S igual a 0,25 mais 0,75t menos t ao quadrado, onde d é o espaço em metros e t é o tempo em segundos. Ali no d, ignorem esse d e considerem como S, tá? E t é o tempo. Aí, na primeira pergunta, eu quero saber qual é a posição inicial. O que eu ensinei para vocês? Se você vê um t ao quadrado, você já tem que saber que é a função horária do espaço no movimento variado. Então, ou seja, essa função aqui, ela tem que se basear em quem? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ah, professora, aqui está negativo. Aqui está negativo, não importa, tá? Você vai trabalhar com esse t do jeito que ele está ali. Nós vamos tirar exatamente o que ele pediu, a posição inicial. Então, vamos lá. Quem é a posição inicial? É quem está representado pelo S0. E quem é o S0 aqui nesse caso? É o 0,25. Então, significa que a minha posição inicial, vou trabalhar com tudo no sistema internacional, tá? Então, a minha posição inicial, ela vale 0,25 metros. Agora ele pergunta a velocidade escalar inicial. Quem é a velocidade escalar inicial? É quem está multiplicando t, mas é o t que não está ao quadrado. Tá vendo aqui? Então, significa que a minha velocidade inicial ela vale 0,75 metros. E a minha aceleração escalar? Aqui você tem que tomar muito cuidado, tá? A aceleração escalar é aquela que está multiplicando t ao quadrado. Tá vendo aqui, ó? Então, nesse caso, ficaria assim, ó. A sobre 2 tem que ser igual a menos 1. Aqui, ó. Aqui na frente não tem nada, vale 1. Como está negativo, eu uso o sinal de menos. Então, ficou menos 1 por causa disso. Agora é só multiplicar cruzado. A é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu quero falar um detalhe para vocês. Se você vê assim, ó, menos 5t ao quadrado sobre 2. A aceleração ela vale menos 5. Aí se você vê assim, 10t ao quadrado, significa que a aceleração ela vale 20. Por quê? Porque nesse caso ela não está sobre 2, então significa que ela já foi dividida. Então significa que antes você tinha isso aqui, ó, 20t ao quadrado sobre 2, aí dividiu. Aí ficou 10t ao quadrado, tá? Então o que eu ensino? Quando você não vê o t ao quadrado sobre 2, você vai pegar o valor que está na frente e vai multiplicar por 2. Foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Só multiplicar, menos 1 vezes 2, menos 2. Agora, quando ele está sobre 2, não precisa fazer.
Basta pegar o valor direto da frente. E a última questão, escrever a função da velocidade escalar. Quem é a função da velocidade escalar? A função da velocidade escalar nada mais é do que quem? V é igual a V0 mais A vezes T. Para escrever a função da velocidade, você precisa conhecer a velocidade inicial e a aceleração apenas. E nós temos. Então, vou repetir o V0 é a velocidade inicial, que foi a que eu separei aqui. Desculpa que eu coloquei velocidade inicial em metros, gente, não acredito que eu fiz isso. Metros por segundo, não se esqueçam, tá? Então, aqui, velocidade inicial, 0,75, mais a aceleração, que nesse caso ela vale quanto? Menos 2 vezes o t. Aí, só arrumando, vai ficar 0,75 menos 2t. Pronto. Já escrevi a minha função da velocidade. Bem simples, né?